E nós vamos voltar para a palavra de Deus. Eu vou pedir aqui a paciência dos irmãos, se passar um bocadinho da hora, porque hoje é culto de ceia e a gente estica sempre um bocadinho, mas é uma mensagem que eu acredito que é mesmo de Deus. Aliás, é a palavra de Deus, e também é uma mensagem que nós temos estado a estudar a carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no primeiro domingo de cada mês. Às vezes tem falhado e por isso também temos atrasado, mas estamos quase a chegar ao fim da carta aos Efésios. E eu queria perguntar, o tema é este: igreja, uma família cristocêntrica, e eu queria perguntar aos irmãos o que é que acham que o diabo detesta mais neste mundo? O que é que acham que ele tem mais interesse em destruir? A igreja. Porquê é que ele detesta a igreja? Porquê é que ele detesta tanto a igreja? Porquê é que ele quer destruir tanto a igreja? Porquê? Porquê é que ele detesta a família cristocêntrica mais do que qualquer outra coisa? Hã? Sim, mas há alguma razão assim particular? Claro, ele detesta Deus, né? Ele detesta Deus, então detesta quando a vontade de Deus é feita, ponto final. Mas ele detesta uma coisa em particular na família cristocêntrica. É que o diabo detesta Deus e detesta a natureza de Deus. E a natureza de Deus é, como nós já temos falado, a natureza de Deus é família. A Trindade é família. Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja, Deus criou a igreja no mundo para ser um espelho e um reflexo da Trindade, da família da Trindade. E a igreja, então, por isso, Deus detesta esse reflexo. O diabo detesta esse reflexo da Trindade. Porque, em primeiro lugar, o diabo detesta Deus. O diabo detesta Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer ser Deus. Então ele detesta Deus. Detesta tudo o que Deus faz. E tenta distorcer tudo aquilo que Deus faz. E tenta tomar o lugar de Deus no mundo. Ele quer ser adorado como Deus. E então ele detesta ver a natureza de Deus refletida no mundo. E o reflexo da natureza de Deus no mundo é a igreja. Por isso é que Jesus é a luz e nós somos chamados para ser o quê? Luz. Luz no mundo. Nós somos chamados para ser o que Ele é. Nós somos chamados para ser testemunhas. Testemunhas com quê? Com as nossas palavras. Sim, mas também com a nossa vida. Nós somos chamados para ser testemunhas dele, testemunhar dele com a nossa vida. Então a coisa que o diabo mais detesta é ver a Trindade refletida na unidade da igreja. Porque a igreja reflete a Trindade quando está unida. Né? E nós andamos sempre a trabalhar, já diz o apóstolo Paulo antes em Efésios, esforcem-se para conservar a unidade. Esforcem-se, é um esforço, é um trabalho. Um trabalho de todos os dias. E nós falhamos muitas vezes. Mas é esse caminho que temos de dar. Vamos ler só esta passagem antes de irmos à carta aos Efésios. Se a tecnologia é melhor, colocares aí a setinha, se calhar, no sítio, que não estou a conseguir. Vamos ler aqui em João 17, versículo 20 e 21, antes de irmos à carta aos Efésios, só para termos alguma visão daquilo que estivemos a falar. João 17, 20 e 21. O que é que Jesus está a dizer? Jesus está a orar ao Pai. E ele está a dizer o quê? Ele está a dizer muita coisa. O capítulo 17 é riquíssimo. E valia a pena ler o capítulo todo. Mas vamos ler estes versículos por uma questão de aproveitar o tempo que temos. Versículo 20 e 21. Jesus orando diz assim: não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que crerem em mim por meio da sua pregação. E para que todos sejam um. Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Então, qual é o testemunho da Trindade? O testemunho da unidade da Trindade. É o que Jesus ora. Ele ora não apenas por quem estava ali, mas por todos aqueles que iam crer, incluindo quem? Nós. Não é?
que todos sejam um, para que todos estejam em unidade. Que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim, diz Jesus ao Pai. Que eles estejam tão unidos a nós como Jesus e o Pai estão unidos, então unidos a Deus. E desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Então nós somos uns com os outros e um com Deus. É isso que significa a ceia, não é? É um pão multiplicado por muitos. Um pão multiplicado por muitos. Um só. Muitos num só. Então este é o testemunho. E na carta aos Efésios, a carta aos Efésios fala muito de uma disciplina da teologia que é eclesiologia. É a doutrina da igreja. O que é a igreja? Para que é que está aqui a igreja? Para que é que serve a igreja? Qual é a essência da igreja? A carta aos Efésios fala disso e o versículo que nós temos destacado é este sobre a igreja. Já não são estrangeiros nem hóspedes. Paulo está a falar para pagãos, para o povo que não era o povo de Israel, que era um povo que não conhecia Deus, não tinha a história e a cultura e a religião do povo judaico. E ele diz assim, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Então, naquele tempo, quando a igreja começou, havia uma divisão muito grande entre judeus e gentios. Os judeus tinham dificuldade porque eles eram o povo de Deus. E então agora, de repente, este pessoal que nem cumpre a lei de Moisés, nem conhece as Escrituras, de repente eles também já são povo de Deus connosco. Mas que é isto? Havia muita dificuldade nisto. E Paulo está a escrever exatamente para dizer isto. Olha, Jesus derrubou a parede que vos separava. Agora já não são estrangeiros. Os gentios já não são estrangeiros. Nem hóspedes. Não estão cá só de passagem. Eles fazem parte, pertencem ao povo santo de Deus e são membros da sua família, mediante a fé em Jesus. Obviamente, Jesus une. E esta divisão entre judeus e gentios era só um exemplo de muitas divisões que havia. Entre homens e mulheres, por exemplo, era outra divisão, né, que existia muito naquele tempo e que ainda hoje existe em muitas partes do mundo. As mulheres eram consideradas de segunda categoria. E Paulo também diz aos Gálatas, agora em Cristo constituem um todo, são um só, homens e mulheres, judeus e gentios, cidadãos e bárbaros, livres e escravos. Havia todas essas divisões e Paulo diz agora em Cristo são todos um. É uma família de famílias, onde todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E no capítulo 6, que é onde nós estamos, Paulo conclui a sua carta com um tema. Para concluir a carta, para fechar assim com chave de ouro, e ainda há mais uma passagem, nós não vamos ler até ao fim, mas ele conclui a sua carta com esta exortação ao povo de Deus, esta lembrança ao povo de Deus, à igreja, sobre a guerra espiritual. E ele usa a metáfora que muitos de nós conhecem, que é a metáfora da armadura. É uma imagem. O que é que Paulo diz? Primeira coisa, ele diz, de resto, ou seja, para concluir, para fechar, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Ele está a chamar-nos a ser fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Ele está a dizer-nos, reconheçam que a vossa força, aquilo que vocês são, os dons que vocês têm, a riqueza que vocês têm, tudo isso é no Senhor. Reconheçam que isso vem de Deus. Sejam fortes nele. É só nele que está a vossa força e confiem no seu poder. Não confiem em vocês próprios. Não confiem nas vossas habilidades. Não confiem nas vossas intuições. Não confiem nas vossas ideias. Não confiem nas vossas emoções. Confiem nele e no seu imenso poder. E isto lembra-nos, nessa luta espiritual, nessa guerra espiritual em que nós estamos, se nós dependermos do nosso próprio poder, da nossa própria força, nós estamos derrotados. Porque nós somos claramente insuficientes relativamente aos poderes das trevas. Paulo, ele diz assim, agora começa a falar da armadura. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim, é que não há outra maneira, só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Só assim. É este o equipamento que Deus tem para nós para lutarmos esta guerra espiritual. É a sua armadura. E a palavra só, antes de entrarmos na armadura, a palavra aqui enganos tem um significado mais rico. Algumas palavras dizem ciladas, algumas traduções dizem ciladas. A palavra grega é methodeias. Lembra-nos que palavra é que nos lembra?
Método. Método. E desenvolvendo assim o significado, é uma forma de procurar algo, um inquérito, um método, esquema, astúcia, engano. Então nós vemos que não é coisas assim por acaso. Que o diabo, ele não anda aí, bem, olha, agora vou fazer aquilo ali, depois vou fazer aquilo ali. Não, o diabo e os seus exércitos, os poderes das trevas, eles têm planos, eles têm método, e eles têm estratégia. E nós percebemos isso, temos essa visão, nós percebemos que temos de nos revestir da armadura de Deus para então podermos resistir aos enganos e às ciladas do diabo. É que só assim é que podemos resistir. Nós temos que perceber isto, igreja, temos que perceber isto. Ele não está a brincar. Nós às vezes andamos a brincar, esquecemos que ele não está a brincar, e então nós começamos a brincar. Às vezes, sim, confiamos no Senhor, até confiamos, dizemos aí eu confio, mas depois não nos revestimos da armadura. Distraímos-nos. E sem armadura não dá. E podemos dizer, eu confio no poder do Senhor e tal, mas se não nos vestirmos da armadura, nós não vamos conseguir resistir às ciladas do diabo. E ele vai nos derrotar. Ele vai nos derrotar. E muitas vezes nós até colaboramos com ele nos seus esquemas, porque é a nossa carne. Nós somos assim, nós somos facilmente enganados. E precisamos então deste alerta. Mas, atenção, Paulo diz uma coisa muito importante, antes ainda de entrar na armadura propriamente dita. É que a nossa luta não é contra seres humanos. Mesmo que os seres humanos, nós como seres humanos, muitas vezes colaboramos, sem perceber, às vezes, nos esquemas, entramos, fomos enganados, porque não estamos a vestir a armadura, não temos a armadura, faltam-nos peças, então o diabo vai lá àquele sítio onde falta a peça e tal, né? E dá-nos, e ataca-nos. E nós às vezes só vemos aquilo que é visível, só atentamos para aquilo que é visível e esquecemos que a nossa luta não é contra seres humanos, não são os seres humanos que temos de combater. É contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. É contra estes poderes das trevas que muitas vezes manipulam pessoas, enganam pessoas e as pessoas, nós como seres humanos, começamos a colaborar. E sim, há inimizades entre seres humanos, mas nós temos que lembrar que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas. As pessoas precisam, mesmo que haja inimizades entre seres humanos, como é que um cristão trata os seus inimigos? Amando. Jesus diz isso. Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, os nossos inimigos é a oração. Agora, sim, a armadura também nos dá discernimento. Porque esta guerra dá-nos discernimento para perceber o que é que o diabo está a fazer. Porque esta guerra espiritual é implacável. Mas se nós nos servirmos das armas que Deus oferece, para poderem resistir nos dias difíceis, nos dias de prova, nos dias de ataque, de cerrado do diabo e dos seus exércitos, nesse dia, naquele dia difícil, se nós nos servirmos das armas que Deus nos oferece, nós podemos ficar de pé depois de vencermos todos os inimigos. Podemos ficar de pé. Depois de vencermos, temos vitória. Então esta é a promessa de Deus. Que com as suas armas nós temos vitória. Agora temos de estar preparados para enfrentar dias difíceis. O dia mau. Mas vamos à armadura. Vamos ao equipamento. Qual é o equipamento? Estejam preparados. Usem a verdade como um cinto bem apertado. O cinto da verdade. É o primeiro elemento, o primeiro componente da armadura que Paulo fala aqui. Numa armadura, o cinto é essencial para quê? Para segurar, também, mas para segurar as vestes, mas essa de pendurar a espada também é boa, não é? A espada já vamos ver a seguir, mais à frente. Mas é para segurar tudo, não é? A verdade segura tudo. Senão as calças caem, não é? E não é bonito, não é? Um soldado com as calças em baixo. Então, verdade.
A verdade é aquilo que nos sustenta. Para já, Jesus diz que a verdade nos liberta. Certo? A verdade liberta-nos. E a palavra grega, verdade, em grego é aletheia, tem um significado também rico, que significa ser fiel à realidade, sinceridade, verdade como um bem moral, verdade divina revelada ao homem, franqueza. Tudo isto está incorporado na palavra verdade. Então nós temos que entender que verdade não é só uma coisa que nós dizemos, é verdade ou é mentira. Não, é uma fidelidade à realidade. É uma sinceridade. Fala de caráter. Né? É uma verdade como um bem que nós queremos atingir. Nós não queremos evitar a verdade, nós queremos abraçar a verdade. E é uma verdade que Deus revela ao homem. E claro que nós temos, aqui é preciso completar isto, nós temos que dizer a verdade em amor. A verdade tem que ser vivida em amor. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13. Quem é que conhece 1 Coríntios 13? Quem é que consegue resumir 1 Coríntios 13 assim com uma frase? Assim com as próprias palavras. Sem amor o quê? Não vale nada, nada vale nada, nada vale a pena, nada presta. Sem amor podemos falar as línguas dos anjos e dos homens. Somos apenas barulho, ruído, diz Paulo lá em 1 Coríntios 13. Então, verdade. E uma das armas do diabo é a mentira, claro. Ele detesta a verdade porque Jesus diz, eu sou a verdade. Então Deus é a verdade, ele detesta a verdade. Então o que é que ele faz? Ele tenta destruir a verdade com mentiras. Essa é a coisa mais básica, mas ele depois é mais astuto do que isso. Porque é fácil reconhecer uma mentira, ou mais ou menos fácil. Depende da mentira, mas depois ele usa também verdades manipuladas, verdades incompletas. Aquilo que chamamos meias verdades. Né? Ele diz uma coisa, que nós vamos ver depois mais à frente, vamos ler Mateus 4, que são as tentações de Jesus no deserto, vamos só ler isso rapidamente, e já vamos ver como é que o diabo usa verdades incompletas, até da palavra. Até da palavra. Um exemplo que eu costumo dar é que a palavra, os irmãos sabiam que a palavra diz que Deus não existe. A Bíblia diz que Deus não existe. Isso está escrito na Bíblia. Só que a seguir diz o quê? Diz o tolo no seu coração. Mas a Bíblia diz que Deus não existe. Isso é verdade, está lá escrito. Eu não estou a mentir quando digo que a Bíblia diz que Deus não existe. Mas é uma meia verdade. E o diabo usa isso, ele é astuto, ele sabe usar a palavra até. E depois a verdade mal usada, verdade no contexto errado, verdade no espaço errado, com as pessoas erradas, a chamada fofoca. Não é? Muitas verdades se dizem através de fofoca. Muitas verdades. Mas é verdade mal aplicada, no contexto errado, no espaço errado, com as pessoas erradas. E vamos para o segundo elemento, para não nos espalharmos muito aqui. O segundo elemento da armadura, a justiça como armadura. Na Bíblia para todos diz armadura, outras traduções dizem couraça. Qual é a função da couraça? Proteger o quê? Que órgão? Importante. O coração, muito especialmente o coração. A couraça é aquela parte aqui do peito. O coração. E diz que a justiça é essa couraça. A justiça é essa couraça. Quem tem a justiça de Cristo a proteger o seu coração, não é a nossa justiça. Nós não somos justos em nós próprios. Nós não temos nenhuma validade moral. Nós não temos nenhuma vantagem moral. Nós somos uns vermes sem Cristo. Cristo é que nos dá, Cristo é que nos justifica. É como diz em 1 João capítulo 1, versículo 7. A nossa justiça é o sangue de Cristo. Diz assim, eu vou ler, ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. O que é que nos dá justiça? É o nosso esforço religioso. É virmos sempre ao culto todos os domingos que nos dá justiça. É metermos a moedinha ou a nota no cesto da oferta que nos dá justiça. É nós sermos bons religiosos que nos dá justiça. Não. O que é que nos dá justiça? É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Por isso é que nós celebramos a ceia. Aquele cálice que simboliza o sangue. O sangue de Jesus que Ele verteu na cruz. E que nos purifica. Então quando vestimos a armadura de Deus, a couraça da justiça, nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus no nosso coração. O nosso coração está purificado.
E o diabo com um coração puro, ele não tem hipótese. Ele pode atacar. Imaginem Jesus. Jesus foi atacado pelo diabo. Jesus armaram-lhe ciladas. Methodeia. Armaram-lhe ciladas, puseram-lhe enganos para ele cair. O diabo tentou, quiseram levá-lo à cruz, quiseram tratá-lo como um criminoso, cuspiram-lhe, atacaram-no. E o que é que conseguiram com isso? O que é que conseguiram fazer com isso? Nada. Porquê? Porque Jesus tinha um coração puro. E o sangue de Jesus no nosso coração purifica-nos. Então o diabo não consegue penetrar nessa couraça. Agora nós precisamos de encher o nosso coração dessa verdade. Essa tem que ser uma verdade, não pode ser só uma verdade que nós dizemos, tem que ser uma verdade que nós vivemos. Essa verdade do sangue de Jesus que nos purifica. Nós precisamos de ter isso no nosso coração presente a cada dia. Precisamos de lembrar a cada dia. Eu acordo e eu lembro. Eu não sou nada sem o sangue de Jesus. Então eu oro, Jesus, que o teu sangue cubra a minha vida. Que o teu sangue cubra a minha família. Que eu seja purificado. Perdoa os meus pecados e purifica o meu coração. Isso tem que ser uma lavagem diária. É uma lavagem diária. Como nós também tomamos banho todos os dias, não é? Pelo menos é o esperado, não é? Quem pode. Mas a verdade é essa. Precisamos dessa lavagem todos os dias. Vamos ao terceiro elemento. Calçado. E eu aqui achei muito interessante o que Paulo escreve. A prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Porque o Evangelho da paz? Ele podia ter escrito o Evangelho do amor, podia ter escrito o Evangelho da graça, podia ter escrito o Evangelho da justiça, podia ter escrito o Evangelho de Jesus. Ele falou do Evangelho da paz, a boa notícia da paz. A paz de Deus. O Evangelho produz paz. E isso é o calçado para os nossos pés. Nós andamos, por isso é que Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque levam a paz até onde vão. Nós andamos a espalhar a paz. A paz, não andamos a promover guerras. Andamos a espalhar paz em todo o lado. Atenção, eu estou a falar na família cristocêntrica, mas quem é família cristocêntrica vai sê-lo onde quer que esteja. No nosso emprego, promovemos a paz. Na nossa escola, promovemos a paz. E promover a paz não significa que nunca somos atacados, que nunca somos postos em causa, que nunca somos injustiçados. Não, isso vai acontecer. Mas qual é a nossa resposta? É guerra? Partimos para a guerra? Ou levamos o Evangelho da paz? É olhar para Jesus mais uma vez. O que é que Jesus fez? Ele retaliou, ele retribuiu o que lhe estavam a fazer no caminho da cruz? Não, o caminho da cruz é um caminho de sofrer em paz. Promovendo a paz. Isso é muito para nós, irmãos. É muito, eu sei que é muito para mim. Como é que eu vivo isto? Só pela graça de Deus, só vestindo a armadura. Só vestindo a armadura. E já vamos ver como é que se veste a armadura. Mas o diabo, sabem o que é que o diabo quer? Guerra. Ele quer guerra. O diabo quer guerra. Aliás, eu não sei se quem é que está a ver aqui a série os Rings of Power, os Anéis do Poder. Quem não está a ver essa série, pode sair, por favor. Estou a brincar. Não, porque eu sou um fã muito grande do Tolkien, do escritor do Senhor dos Anéis. E nessa série estamos a ver a personificação do mal, que é o Sauron. O inimigo que está a fazer os anéis e a oferecer os anéis para governar. As pessoas pensam que ele está a fazer bem, mas não. E nós vemos as mentiras dele. Como ele entra com palavras simpáticas e depois engana para promover o que é ali. Ele diz ao mestre que está a forjar os anéis, ele diz, como é que é possível que o rei nem dá valor? O rei nem dá valor à pessoa que está a forjar os anéis. O diabo. Não é? Ninguém te dá valor, pá. Fogo, tu fazes tanto e ninguém te dá valor. A voz do diabo a promover guerra para tu ficares magoado e amargurado no teu coração. Nós ficarmos magoados e amargurados. O Evangelho da paz. E a Bíblia dá-nos, eu pensei aqui numa passagem, veio-me à mente uma passagem que nos mostra como é que é a guerra. Como é que é a guerra? Como é que é a guerra? Gálatas 5, espero que consigam ver. Gálatas 5:19, se não podem abrir, mas eu vou ler.
A guerra é quando os nossos instintos correm livremente. Noutras traduções chama obras da carne. Quando a nossa carne é deixada à vontade, e é engraçado que a armadura tapa a carne. Né? A armadura tapa a carne. Quando a carne é deixada assim livremente, o que é que acontece? Está aqui uma lista. Desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz de outras vezes, que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que fazem tais coisas, Paulo está a dizer, aqueles que vivem a promover tais coisas. Não está a dizer que quem faz isto uma vez, porque quem é que nunca promoveu isto? Quem é que vai atirar aqui a primeira pedra? Quem é que é o santinho aqui? Hã? Quem é que nunca teve inveja de ninguém? Quem é que nunca? Ninguém levanta a mão, senão é mentiroso, é hipócrita. Todos já tivemos. Quem é que nunca abusou na comida? Onde eu fui tocar. Vamos avançar. Não, mas qual é a chave? Qual é a chave para isto? Nós caímos facilmente, nós pecamos, mas qual é a chave para isto? E fazer o quê? Exatamente, a Bíblia tem uma palavra para isso, que é arrependimento. Percebemos que erramos e mudamos, pedimos graça a Deus e ajuda a Deus e vestimos-nos da armadura de Deus para tentar mudar e não cair nestas guerras. Isto é o retrato de uma guerra. Não é? Quem vê aqueles filmes de guerra, eu gosto muito de filmes de guerra, e de alguns, né, dos bons. E quando há guerra, como é que estão as coisas? Toda a gente faz aquilo que quer. Ou, olha, uma série boa para isso é o Walking Dead. Os cenários pós-apocalípticos, né? Aqueles cenários em que o mundo foi tudo para o caneco, né? Está tudo destruído. E como é que as pessoas vivem? Todas umas contra as outras. Né? Porque já não há regra, já não há nada. Cada um faz o que quer. E então gera-se tudo isto. Mas a Bíblia também nos dá um retrato de paz. Logo a seguir na passagem. O que é que o Espírito de Deus produz? A carne produz aquilo. E o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio, e contra estas coisas não há lei. E agora atenção, os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Se vivemos por meio do Espírito, devemos nos deixar guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem haja invejas entre nós. Paz. Isto de crucificar a si mesmos, quando é que isto tem que ser feito? Quando é que a gente se crucifica a si mesmos com as nossas paixões e maus desejos? Quando é que isto tem que ser feito? Todos os dias. Estava à espera que alguém dissesse, quando nos convertemos. E é verdade, quando a gente se converte, a gente faz isso. Eu quero estar na cruz com Jesus. Não é? Eu quero fazer o mesmo caminho de Jesus. Que é para chegar à glória, que Jesus também chegou. Só há um caminho para a glória. É a cruz, não há mais nenhum. Então, quando nós nos convertemos, nós tomamos esta decisão, às vezes sem saber o que é que nos espera, não é? Mas tomamos esta decisão. E depois, a cada dia, nós temos que levar a nossa cruz. É isso que Jesus diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não há outro caminho. Esse é o caminho do discipulado. É tomar a cruz. É o sacrifício. É o sofrimento para crescimento. E depois viver em arrependimento. Porque nós vamos errar. A chave é, vamos persistir no erro, na boa, à vontade, eu sou assim, foi assim que eu nasci, vou ser sempre assim, ou não, ou vamos lutar contra isso com as armas de Deus. Próxima peça da armadura, escudo da fé, para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. O que é que as setas são? O diabo lança contra nós tentações, intrigas, acusações. O diabo é chamado o quê? Um dos nomes do diabo é acusador. Aliás, eu não sei se é Satanás ou diabo que significa acusador. Eu acho que é diabo que significa mesmo acusador. Porque Satanás é adversário. Acho que não estou a confundir. Satanás significa adversário, diabo significa acusador. Então, e ele manda isto contra nós. Ele quer nos atacar. É tipo
É tipo os vilões do Dragon Ball, né? Para ver se chama a atenção aqui dos PAs, né? Os vilões que vão e pá, 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 e o Sangoku tem que se defender, né? E os outros amigos. E qual é a nossa defesa? Qual é a defesa dos cristãos contra todas essas coisas? É a fé em Cristo, nós confiamos em Cristo. Nós confiamos em Cristo. Nós confiamos que Cristo está no controle. Nós confiamos, temos fé. Nós sabemos que aquilo que está a ser lançado contra nós ou é mentira, ou mesmo que seja verdade, Deus já nos perdoou. Já somos lavados com o sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus é poderoso. Cantamos isso há bocado. Então as acusações, as tentações em que Ele nos lança para nós cairmos, as intrigas, tudo o que Ele lança sobre nós, as setas que Ele lança, pá, 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 só há um escudo para isso. É fé. É confiança em Deus. Confiamos que Ele está no controle. Foi isso que Jesus fez na cruz. No caminho para a cruz. Jesus sabia que estava a passar por tudo aquilo, mas o que é que Ele fez? Ele confiou no plano de Deus. Não era em vão. Havia um propósito. Que a salvação vos sirva de capacete. A nossa mente funciona aqui, né? E precisamos de proteção para a nossa mente. A certeza da salvação. Como é que nós temos a certeza da salvação? Cremos com a nossa mente e acreditamos com o nosso coração, né, que Jesus nos salvou. Ele já nos salvou. E esse capacete é essencial para a nossa armadura. É essencial. Porque se nós não tivermos a certeza, lá está, nós não vamos ter fé. As coisas estão ligadas. O capacete e o escudo são tudo armas de defesa até aqui. Já repararam? A couraça, o escudo, o capacete. Mas há uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma de ataque. Claro, a verdade de Deus. A verdade de Deus. A Bíblia é poderosa e eficaz para derrotar as mentiras do inimigo. E, irmãos, quem não conhece a Bíblia não tem espada. Não tem espada. Está exposto. Vai ser facilmente enganado. O diabo é astuto, ele manipula a própria palavra de Deus para nos enganar. Vamos acreditar em qualquer coisa. Não temos qualquer hipótese. A nossa única arma ofensiva é a espada. É a única arma de ataque. E, irmãos, sem a Bíblia, nós nem sequer sabemos nada da salvação, nem sequer sabemos nada da fé, nem sequer sabemos nada da verdade. Portanto, não temos hipótese. Não temos hipótese. Há um versículo, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Alguém tem a tradução da Almeida, mais tradicional? E quer ler? A palavra de Deus é viva e eficaz. É. Mais poderosa e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra até lá o íntimo e Deus consegue julgar todos os pensamentos, todas as intenções. Nós podemos enganar toda a gente. Mas quando nós vamos com um coração aberto à palavra de Deus, ela vai nos confrontar com o nosso erro, vai nos confrontar com o nosso engano, vai nos confrontar com as nossas ilusões. E só a palavra de Deus é eficaz para fazer isso. Claro, nós precisamos de entender a palavra de Deus. Nós precisamos de ser ensinados na palavra. Mas nós temos que crescer nisso, nós temos que ser proativos. Nós temos que ir buscar. Não podemos ficar só à espera de domingo para sentarmos aqui e recebermos um bocadinho de ensino.
Não basta ir ao pequeno grupo durante a semana e refletir um pouco. Isso é ótimo, é bom, estas coisas são fundamentais, mas não são suficientes. Nós precisamos da palavra diariamente, de bons livros sobre a palavra. Livros de pessoas que são de confiança, que são reconhecidas como pessoas de confiança. Não é? Deixem-me dizer isto muito claramente, pelos evangélicos fiéis. Isto parece uma coisa muito... estás a excluir uma data de gente. Sabem porque é que nós somos evangélicos, irmãos? Porque nós acreditamos numa série de coisas fundamentais. Acreditamos, em primeiro lugar, acreditamos na autoridade da palavra. A autoridade suprema da palavra. Quem não reconhece a palavra como autoridade suprema não tem capacidade para ensinar. Podemos até ler e saber algumas coisas, mas é bom a gente ir com discernimento. Senão vamos ser enganados, vamos acreditar em doutrinas ecas, inventadas por homens. Facilmente. Uma das nossas marcas como evangélicos é a autoridade da palavra. Outra marca é a importância da conversão, da transformação. Significa que não basta fazer parte de um grupo. Nós acreditamos que só a transformação atesta que alguém realmente é filho de Deus. Não é pertencer a um grupo, não é ter sido batizado numa tradição qualquer. Não é o pai ou a mãe ser isto ou aquilo. Não, é transformação pessoal. A palavra de Deus é o que nos distingue e é a nossa espada e é aquilo que tem que servir de crivo para tudo na nossa vida. Eu estou a pensar isto, estou a pensar ter esta atitude. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer. Eu estou a sentir isto, estou a ter vontade de fazer isto. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Se a gente não vive assim, irmãos, boa sorte. É que boa sorte mesmo. Vamos andar aí mesmo a espetar-nos contra a parede inúmeras vezes. Para terminar, irmãos, eu disse que íamos a Mateus 4, mas vou deixar essa leitura para trabalho de casa. Mateus 4, 1 a 11, fala das tentações de Jesus. Vejam como o diabo opera. Vejam como o diabo opera, como o diabo usa a palavra e como Jesus ataca e resiste a todas as tentações com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Mas Paulo dá as últimas recomendações para nós também acabarmos. Façam tudo isto como? Como é que se usa esta armadura? É com oração. Como é que a gente se veste da armadura? É com oração. É com espírito de oração. Vejam as vezes que está repetido orar, o verbo, onde há formas do verbo orar. E o nome oração, espírito de oração. Orem continuamente. Não é só um dia ou dois, é continuamente. Em união com o Espírito Santo. É oração com o coração quebrado diante de Deus. Não é oração do fariseu, irmãos. Que orar até os fariseus oram. O fariseu também orou, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles outros que não cumprem nada, são os desgraçados. Não, Deus, obrigado porque eu é que sou bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Isso é a oração do fariseu. Não vale a pena orar se não for em união com o Espírito, com o coração quebrado. Coração quebrado diante de Deus, sabendo quem somos. Sabendo que só Deus pode ser a nossa salvação, de nós próprios. Vigilantes, prestar muita atenção a estas coisas e orar por todos os santos. Família. Nós somos chamados para orar por todos os santos. Por toda a família. Todos nós precisamos de orar uns pelos outros. Nós precisamos de oração. A oração é essencial na guerra espiritual, pois liga-nos a Deus, fortalece a nossa fé e une-nos como família de Cristo. Orar em união com o Espírito Santo. E este é o mandamento. Este é a instrução. Irmãos, é a instrução. Nós não temos hipótese de resistir às ciladas do diabo sem esta armadura. E nós estamos numa guerra espiritual. Isto não é uma brincadeira. O diabo quer nos destruir. Ele quer destruir a família. Por isso é que na nossa sociedade nós vemos tanto ataque à família, tanto ataque à família, tanto ataque à família. Porquê? Porquê? Porque os poderes das trevas querem destruir a própria ideia de família. Eles querem começar na própria ideia de família. A ideia de que uma família é sequer relevante.
O que hoje nós ouvimos é não importa, qualquer coisa pode ser família. 2 homens, 3 mulheres, 4 homens e 5 mulheres. Mas nós vamos chegar a um ponto que até uma empresa vai poder ser uma família. Até uma empresa vai poder adotar crianças. Esperem aí, vocês vão ver. Não é? Porque a família é alvo preferencial do diabo. A própria ideia de família. E é isso que ele quer. Ele quer destruir-nos. Ele quer destruir, quer desagregar, quer dividir, quer separar a família. E nós precisamos de estar despertos para isto. Para esta guerra espiritual. E como é que se luta? Como é que lutamos? Em oração. Em oração por esta armadura, para que todas as peças desta armadura, Deus nos dê graça para termos elas no sítio a cada dia e vigiarmos sempre, estar vigilantes. E, irmãos, e quando errarmos, quando formos derrotados, não vamos desistir. Se levarmos com uma seta inflamada, irmãos, Deus tem poder para curar. Amém? Não vamos desistir, vamos ficar de pé. Irmãos, eu gostava que praticássemos, em breves minutos, mas que praticássemos isto que tivemos a falar. Particularmente esta parte de orar por todos os santos. Vamos orar por todos os santos. Amém? Vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar juntos, vamos sair do nosso lugar, vamos orar com alguém. Olha, vamos orar com alguém com que a gente não costuma orar. Alguém que está mais longe do outro lado da sala. Vamos atravessar aqui a divisão de cadeiras. E vamos orar, irmãos, vamos orar juntos. Orar por todos os santos, como corpo, como família de Cristo. Vamos orar por unidade, irmãos. Vamos orar para que estejamos unidos. Vamos orar para que o diabo não tenha ocasião. Vamos orar para que a verdade esteja bem firme, em amor na nossa vida, a encher a nossa vida. Vamos orar por fome e sede da palavra de Deus. Irmãos, vamos orar mesmo quem está lá atrás. Vamos orar, vamos sair do nosso lugar. Vamos interceder juntos, em grupo, 2 a 2. Irmãos, que ninguém fique de fora. Aleluia, Senhor, aleluia. Amém, Deus, amém. Amém, Senhor. Oramos, Pai, para que Tu nos dês poder, Senhor, para resistir às ciladas do diabo, que quer destruir a nossa vida, Deus, que quer destruir a nossa unidade, que quer derrotar-nos, Senhor. Vamos orar, Pai, para que Tu nos dês poder, nos ajudes a vestir esta armadura, cada peça da armadura esteja no sítio, que nenhuma peça fique de fora, para o diabo não ter ocasião, para não ter uma brecha, para mandar uma seta e nos atingir. Deus, que possamos a cada dia trabalhar, preparar-nos como soldados do Teu exército, treinar, ir para o ringue, ir para a sala de treino, para o quarto, para o secreto, ler a Tua palavra, sermos cheios do Teu Espírito, cheios do Espírito da verdade. Deus, e que possamos ter inteligência, dá-nos discernimento para entender o que é que o diabo está a fazer. Quem é que o diabo quer usar? Quem é que ele está a manipular? E vamos orar, Deus, uns pelos outros. Ajuda-nos, Senhor, a orar pelos nossos irmãos, para que ninguém seja enganado, para que todos possamos estar firmes e com entendimento que o diabo ele nos quer destruir e nós precisamos estar unidos, porque só unido um exército pode sobreviver, só unido um exército pode resistir. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, cada um de nós, do mais pequeno até ao maior, a não nos deixarmos derrotar. Senhor, e a nossa vitória és Tu. Só Jesus é a nossa vitória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Nós oramos, Deus, nesta manhã, Pai, para que Tu nos dês discernimento, Deus, para que não sejamos enganados, para que o Teu nos possa encher, Senhor, para que nada, Senhor, nos possa fazer desviar daquilo que nós sabemos que é o Teu plano, Senhor, aquilo que nós sabemos que é a Tua vontade, o amor, Deus, que Tu nos dizes, o Teu mandamento de amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. Deus, e que possamos, revestidos com esta armadura,
persistir e perseverar, sem nunca desistir, mesmo quando somos derrotados, Deus, que nós nos possamos levantar e sacudir a poeira e continuar nesta guerra, Pai, porque a guerra ainda não acabou e quando a guerra acabar nós teremos a vitória, Deus, porque nós estaremos contigo, Senhor, e nós faremos parte do teu povo, nós fazemos parte da tua família, desde o mais pequeno até o maior, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa revelação, Pai, que não possamos deixar nenhuma peça da armadura de fora, Senhor, que possamos cuidar disto a cada dia, no nosso íntimo, no nosso dia a dia, Deus, orar continuamente, Senhor, perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes nós brincamos, Senhor, tantas vezes nós esquecemos, Deus, tantas vezes nós deixamos de lado a Tua Palavra, interessamos-nos por tudo e mais alguma coisa, e a Tua Palavra fica lá em último lugar, e a intimidade contigo e o relacionamento contigo fica lá em último lugar, na lista de prioridades. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes, para como família também estarmos unidos, e sabemos, Deus, que na união Tu ordenas a bênção, Senhor. Sabemos, Pai, que na união, Pai, nós somos indestrutíveis, porque, Pai, porque estamos a refletir a Trindade, Senhor. A Trindade, estamos a ser um testemunho fiel da Trindade, Senhor. Em nome de Jesus, e que o diabo não tenha ocasião, Pai. Em nome de Jesus, que o diabo não tenha ocasião para minar, que o diabo não tenha ocasião para destruir, para interferir, para perturbar, para dividir. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que Tu nos dês poder, Senhor, para resistir a todas as ciladas do diabo, Pai. Deus, e nós rejeitamos as obras das trevas, Senhor, nós rejeitamos tudo aquilo que o diabo quer introduzir, Pai, rejeitamos toda aquela lista de obras da carne, Senhor, que faz instalar a guerra, Deus, e abraçamos o Evangelho da paz, a mensagem da paz, nós abraçamos aquilo que Tu tens para nós queremos a Tua vontade e não a vontade do diabo, e ajuda-nos a colaborar nós, Senhor, Deus, sem nos desviarmos, Pai, a colaborar como exército, Senhor, nesta guerra espiritual, Deus, em nome de Jesus, e que possamos estar juntos e unidos, Senhor, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. Amém, amém. Amém, igreja. Amém. Que Deus nos continue a capacitar e a renovar a cada dia para estarmos juntos nesta guerra. E vamos lembrar, somos exército. Hein? Os soldados não podem relaxar muito, né? Mas temos a paz de Deus no nosso coração também, que nos renova a cada dia. Amém. Nós vamos terminar.